Boa noite, meus amigos, minhas amigas da comunidade espírita Nova Era, no Vale do Jequiriçá. Gostaria de agradecer o apoio da Rádio Transvale FM e do nosso querido presidente José Alberto, que nos propicia a oportunidade de conversarmos esta noite sobre um tema muito interessante que está no capítulo 1, assim que abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17, em que Jesus diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Muito interessante esta passagem, logo no início do Evangelho, porque Allan Kardec, o nosso mestre, o nosso codificador, que recebeu dos espíritos superiores a incumbência, porque ele tinha capacidade de reunir, de condensar e de fazer de forma pedagógica dos ensinamentos mais concretos para os mais complexos, no Pentateuco kardeciano, que reúne as bases dessa doutrina bendita e consoladora, que vem sendo o arrimo das nossas vidas, que é a doutrina espírita. Então ele que foi, durante 50 anos, ele lidou com a educação, foi dono de escola, foi professor, foi escritor de livros didáticos, de literatura, de matemática, de álgebra, lá na França, que foi tradutor de outros tantos livros e que aprendeu todos estes conceitos educacionais com um grande mestre, Henri Pestalozzi, que inovou a educação trazendo o amor, trazendo as bases da segurança e da confiança entre aluno e professor. E foi embebido desses conhecimentos que depois dos 50 anos, pela primeira vez, ele foi na casa da senhorita Plana Maison, que ele teve contato com os espíritos. E com todo o seu cabedal, ele duvidou, ele questionou, ele fez diversas interrogações dos espíritos, para depois ser revelado a ele que ele tinha a missão de fundar, de codificar, de concentrar, de maneira que, a partir do século em que ele escreveu o livro, que ele codificou o Livro dos Espíritos, lembrando, 18 de abril de 1857, nós, em qualquer tempo, em qualquer época, tivemos a oportunidade de que, com os experimentos científicos de Allan Kardec, com as reflexões filosóficas em torno das questões principais da vida, essencialmente quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, em relação ao futuro, para onde iremos. E a consequência disso é a transformação ético-moral, que está codificada e sedimentada no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado no ano de 1864. De maneira que, em diversos capítulos, ele abre os ensinamentos de Jesus, recordando das questões morais que independem de religião, que não tem a ver com o credo, que não tem a ver com os dogmas, não tem a ver com as suas palavras, com os seus ditos e com os seus milagres, que pode haver divergência entre interpretações nas diversas religiões, mas ele filtrou e trouxe para nós a moral do Cristo, que independe de quem nós somos, de que cultura nós estamos, de que época que nós vivemos, que religião nós professamos, porque ele traz o amor de Deus para nós. Contudo, quando a gente abre o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 13, Jesus diz assim: Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. De maneira que foi o único título que Jesus aceitou, o de mestre, o de educador.
Então, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, no mesmo Evangelho de João, que prometeu um novo Consolador para que ficasse eternamente conosco, ou seja, a verdade jamais será abalada. Se há algumas questões, conceitos que se modificam no tempo, não fazem parte da edificação dos princípios básicos da doutrina espírita, que estão sedimentados nas palavras de Jesus. Por isso ele pergunta na questão 627 do Livro dos Espíritos, dado que Jesus trouxe todas as verdades, qual o objetivo, qual a função do Espiritismo e dos conceitos que os Espíritos superiores trouxeram para nós? E a resposta, ela é bem lúcida e bem clara. Jesus falava por parábolas e muitas vezes não era compreendida naquela época e muitas vezes não é até hoje. O Espiritismo veio revelar, veio trazer os conceitos de Jesus para a nossa atualidade, segundo a ciência do mundo em que vivemos, atualizando os conceitos que Jesus disse e explicando, porque o Espiritismo é a chave através da qual tudo se explica com facilidade. Então, aquele diálogo, por exemplo, de Nicodemos, em que ele questiona como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe, Jesus disse, em verdade vos digo, que ninguém pode alcançar o reino do céu senão nascer da água e do Espírito. Nascer da água, reencarnar, nascer do Espírito, transformar, ressignificar, reestruturar. Em última palavra, reeducar as nossas próprias almas. O Espiritismo é uma obra de reeducação. E neste processo de reeducação, ele estabelece como primeiro conceito de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, a frase em que Jesus disse, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Ou seja, Jesus respeita acima de tudo os nossos conceitos, as nossas vivências, as nossas experiências, tudo aquilo que agrega valor às nossas existências, os esforços que nós fizemos a nível individual e a nível coletivo, nas leis que estão se aprimorando a cada época que passa, os conceitos, as visões e os relacionamentos entre familiares, entre amigos, entre comunidades. Ele respeita a etapa evolucional em que nós nos encontramos. Porque existe uma hierarquia, segundo a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos. Existem espíritos de várias classes. Kardec pedagogicamente divide em 10. Então Jesus respeita aqueles que o compreendem profundamente, aqueles que compreendem de forma mais sutil. Por isso ele estabelece para cada ensinamento, para cada pessoa e para cada circunstância que levaram a ele algum questionamento, um esclarecimento adaptado à capacidade de cada um. Isso que quis dizer, eu não vou destruir a lei, eu não vou destruir os profetas que foram instrumentos de Deus, como o Moisés, que é a primeira leitura do capítulo, que foi um profeta, que trouxe para nós, em resumo, os 10 mandamentos. Leis divinas adaptadas àquela época, mas que nós podemos traduzir para os dias atuais. Porque ainda hoje é importante não matar, não roubar, e respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, e não desejar a caba do outro, a vida do outro, a mulher do outro, e todos esses preceitos que ele nos trouxe. Logicamente, sublimando e extraindo o espírito da letra a cada circunstância. De forma que Jesus, porque então ele começa a abertura da moralidade, dos conceitos evangélicos, e insisto nesse ponto, eternos. E não foi por outro motivo que ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará do passado, nos libertará das sombras, das raízes, das algemas que nos prendem ao primitivismo, ao materialismo, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade.
Esses males que nós precisamos extirpar dos nossos corações. Mas para que isto aconteça, é preciso que nós possamos, através das experiências que a vida nos concede, todos os dias, em todos os locais que nós estamos, a oportunidade de reeducar, de transformar maus hábitos em bons hábitos. Jesus, respeitando, dá um passo a mais, porque ele explica: entretanto, eu vou cumprir a lei. Só que eu vou cumprir a lei divina, a lei daquele Pai que me enviou. Em algumas circunstâncias, a lei divina vai entrar em contradição à lei dos homens. Mas eu vou seguir a lei de Deus, que a lei de Deus é a lei do amor, é a lei da verdade. Embora muitos de vocês não venham a compreender. Pelo menos nesse instante que eu estiver com vocês. E a gente tem alguns exemplos a este respeito. Se não peguemos aquela circunstância em que ele entra na sinagoga, que era um local sagrado onde os judeus iam lá para rezar e fazer as suas oferendas a Deus, e no canto estava um homem com a mão mirrada, desde já nos esclarecendo que não basta frequentar as igrejas, frequentar uma religião, seguir todos os seus preceitos, que nós não teremos que enfrentar dificuldades, dores, tribulações, porque este homem era religioso, lá estava ao canto, como se estivesse relegado a uma posição, porque a sua mão era mirrada. Porque ali havia a consequência, havia a marca de algum desconforto, de algum desequilíbrio da lei numa vida passada. Ele estava num processo de expurgo, até que encontra Jesus. Diz: Jesus é o grande diferencial nas nossas vidas. Quando nós encontrarmos Jesus, a nossa vida vai modificar. Aí ele chama o homem para o meio, para servir de exemplo para todos aqueles que estavam ao redor. E muitas vezes, quando estamos sofrendo, a gente tem a sensação que nós estamos no centro do universo e todas as dores são nossas. Ninguém sofre mais e sente mais dor do que nós mesmos. E aí Jesus lhe dirige a palavra e diz: estenda a mão. E como é interessante, porque o homem estende, ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, independente daquilo que foi causa das minhas limitações físicas, intelectuais, morais, relacionais, independente do que fizemos no passado. Jesus respeita as nossas experiências, mas nos convida, nos conclama que a gente faça a nossa parte, como ele deixou numa certa feita este ensinamento. Faça a tua parte e o céu vos ajudará. Então nós precisamos sair da inércia, esticar as mãos em direção a Jesus, porque muitas vezes as nossas mãos foram direcionadas aos sofredores, às guerras, à matança, ao egoísmo, às lutas, às brigas, às desavenças entre vários irmãos. Quando nós identificamos Jesus e direcionamos a nossa mão, a nossa vida, a nossa operacionalidade, as mãos materializam o que as nossas palavras falam. As mãos materializam o que os pensamentos estruturados da nossa alma edificam. As nossas mãos são as mãos dos operários, daqueles que já identificaram em Jesus o grande mestre, daqueles que direcionam as suas ações para Jesus. Assim como Saulo, lá na estrada de Damasco, quando estava indo para Damasco para matar Ananias, que havia transformado o coração da sua noiva Abigail ao cristianismo. E Saulo perseguia Jesus, não Jesus em si, mas naqueles que representavam o amor de Jesus, que eram seus apóstolos, lá na casa do caminho. Então, quando ele identifica Jesus,
Quando ele questiona: quem és tu, Senhor? Ele diz: sou Jesus, aquele a quem você persegue. E ele então faz, num átimo de segundo, entra em si, na sua consciência, revê todo o seu passado, toda a sua dedicação a Moisés, que era uma lei humana, tirando os 10 mandamentos, todas as leis de Moisés eram restritas ao povo daquela época, que não é mais o homem do século 21, que, por exemplo, está utilizando aqui a tecnologia, a internet, o celular para gravar uma palestra. Eu aqui em Minas Gerais, vocês aí na Bahia. Eu gravando antes do dia que vai armazenar e vai transformar em 01, digitalizar, vai para o satélite e vocês irão receber aí no endereço eletrônico chamado e-mail que o Celso passou para mim. A par de toda essa tecnologia, de todo esse desenvolvimento, os dias de hoje são diferentes daquele povo que seguia Moisés, que era um povo ligado à terra, à agricultura, a cuidados dos seus rebanhos, principalmente de ovelhas, de bodes, de cabras. Então precisamos adaptar, precisamos entender que todos estes preceitos utilizados naquela época, que Paulo lutou com todos os fervores da sua alma para defender, extrapolando até os limites de entender que ninguém tem a verdade absoluta. Ninguém tem a verdade absoluta senão o próprio Deus. Que tudo é relativo e depende de cada época e de cada situação. A materialização, a manifestação, porque a verdade é uma só, independente da época, independente do tempo. Mas o meio de entender, de apreender estes conceitos se modificam. Paulo reviu tudo isso, esticou as mãos para Jesus, como aquele homem da mão mirrada, e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é uma abertura que o discípulo de Jesus tem, não o seu desejo. Porque muitas vezes nós nos propomos a trabalhar na seara do Cristo, mas impomos determinações. Se for neste dia, de manhã, de tarde, se não estiver chovendo, se o sol não estiver quente, se fulano, se cicrano estiver comigo, se o centro me oferecer isto, e a gente vai impondo condições para trabalhar na seara do Cristo, que prega o amor incondicional, independente da época, do dia, do nome, da cultura em que a pessoa se encontra. Apenas se ela necessita de um amparo. E é quando chegarmos neste patamar, nós vamos oferecer as nossas mãos ao Cristo. E ele vai responder o que respondeu para Saulo. Segue a sua vida, segue o seu caminho, vá para o seu destino que é Damasco e tudo lhe será esclarecido. Então, depois que conhecermos Jesus, nossa vida não vai mudar de uma hora para outra. Nós vamos continuar com as necessidades da carne, da vida material, com as nossas provas, com as nossas experiências, com as nossas expiações, com as nossas dores, mas também com o convívio dos nossos familiares, dos nossos amores. Só que o nosso olhar será diferenciado, porque depois de esticarmos a mão, como fez aquele homem da mão mirrada, a mão ficará boa. Novas oportunidades para que o trabalho aumente. E aí minha avó falava aqui, na época dela, dizia assim: meu neto, quanto mais oro, mais assombração aparece. Isso significa, eu vim entender há pouco tempo depois de estudar o Espiritismo, que quando nós oramos, quando nós nos direcionamos para Jesus, quando Ele cura as nossas mãos,
Ele diz, ele está preparado para um peso maior. Ele está preparado para beber o cálice amargo da ingratidão daqueles que não compreenderem as funções do amor, de você ceder, de você perdoar, de você oferecer a outra face, de você caminhar 2 milhas quando te pedirem para caminhar 1 milha. Isto é destruir a lei dos homens. Ou, num outro ponto de entendimento, isso é ir além da interpretação humana. Só que quando nós vamos além, desenvolvemos, amamos, nos abrimos para sermos reflexos da bondade de Jesus nas nossas vidas, nós causamos inveja, ciúme, despeito em muitas pessoas, em muitos corações, que querem receber dos céus gratificações, mas que não abrem as suas mãos, não estendem para Jesus e não questionam: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é o seu desejo? Não o meu. Que ainda é restrito, que ainda é egoístico. Mas efetivamente, o que eu posso aproveitar na minha vida hoje, com os meus parentes, no meu trabalho, no convívio da comunidade em que eu estou, para ser instrumento do bem? Porque trabalhar para Jesus não está cercado de privilégios e de pessoas boas. Porque Jesus disse que os médicos vieram para os doentes, não para os sãos. Os professores e educadores vieram para os ignorantes, não para os sábios. Então, irá aparecer na nossa vida, a partir desta visão diferenciada, aquela interpretação de que seguir Jesus, a nossa vida vai ser transformada em benesses, em noites vazias, em dias sem preocupações. Não! Isso é destruir a lei. Isso é destruir um preconceito de que Jesus nos oferece o paraíso. Ele nos convida para entrar no paraíso. Mas para entrar no paraíso, nós precisamos carregá-lo nas nossas costas. Jesus nos mostra o caminho. Até porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus estende o convite: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. É suave e é leve, desde que entendamos que precisamos abrir mão do nosso egoísmo em prol do outro. Que amar é desejar a felicidade do outro. Amar é desejar a paz do outro, não a nossa primeira. Não o interesse pessoal de que eu melhore, que eu tenha saúde plena e depois saudável eu vou auxiliar. É que independente da saúde, mesmo estando doente, mesmo tendo limitações, nós nos esforçamos para ajudar aqueles que necessitam um pouco mais do que nós, que estão sofrendo e que não compreendem a vida eterna, o espírito imortal, os conceitos que o Espiritismo nos traz, a reencarnação, a mediunidade que faz com que nós entremos em contato com os nossos entes amados, queridos, que já desencarnaram, já foram fazer a grande viagem antes de nós, que estão nos aguardando depois que vencermos as nossas provas e as nossas expiações aqui na Terra. Então, depois que ele fez essa cura, depois que ele fez essa proposta, e essa proposta de Jesus está aberta ainda hoje, porque se tivéssemos ouvido o que Jesus disse há 2000 anos, nós não estaríamos aqui no mundo de provas e expiações, de tantas dores, de tantas lágrimas, de tantos sofrimentos, de tantas dificuldades, de tantas tribulações. Nós estaríamos no paraíso. Ou viveríamos aqui e seríamos mensageiros do Senhor, com o coração purificado e trabalhando em nome de Jesus, independente das limitações, em todas as áreas que o próprio corpo estabelece, que a própria encarnação estabelece.
Então Jesus, ainda hoje, remexe e desperta as nossas consciências, dizendo: não vim destruir a lei, aquilo que você entende ser o melhor, mas eu venho te oferecer uma outra proposta. Eu venho cumprir a lei divina que abrange, que abarca as leis humanas, mas que em muitas circunstâncias vai de encontro à lei humana. E quando Jesus defrontou a lei humana e a lei divina, como neste caso, ele ficou com Deus, ele ficou com o amor, ele ficou com a verdade, ele ficou com a justiça. E aí os judeus que estavam em volta dele questionaram a Jesus: mas Senhor, hoje é sábado. E segundo as leis mosaicas, nós não podemos fazer nenhuma atividade. Para recordar, a Torá, que são os 5 livros básicos do Pentateuco judaico, ele diz que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E o dia de sábado era o dia de descanso para os judeus. O primeiro dia da semana começava no domingo. Então, no sábado, eles tiravam para descansar e fazer as suas orações e as suas oferendas para Deus. Então, não era permitido trabalhar. E aí, Jesus vem com o processo da razão, daquilo que o Espiritismo nos ensinou ser a fé raciocinada. E questiona: eu não posso, não deveria ter curado a mão deste homem. Então eu não posso fazer o bem porque a lei proíbe. Mas não fazer o bem significa fazer o mal. Então fazer o bem não pode, mas fazer o mal pode? É permitido fazer o mal? De maneira que eles não tinham resposta. Porque a omissão é uma forma de permitir que o mal permaneça nas nossas existências, nas nossas vidas. E Jesus vai além, porque ele não poderia perder a oportunidade do ensinamento. E sabia que os ensinamentos dele varariam os séculos, os milênios. Já tem 2 milênios que Jesus veio aqui. E ele então complementa: por que vocês não seguem as leis de Deus? Porque ele disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E ainda pergunto: se você está com o seu rebanho num dia de sábado e de repente uma ovelha cai num poço, você não vai salvá-la? Você vai permitir que ela morra porque é dia de sábado, ou você vai salvá-la? Então salvar a sua criação pode, mas um homem não pode? Demonstrando que Jesus, que o amor, ele vai estar em contradição com o mundo em que nós estamos. Ainda existe essa contradição. E não foi por outro motivo que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se ele fosse, eu seria aceito e vocês entenderiam que eu cumpro a vontade do meu Pai. Quem me conhece, conhece ao meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Olha só o que Jesus diz. Olha que profundidade. Olha quanto ele nos oferece de ensinamento, de perspectiva, de mudança. Porque em outra oportunidade Jesus disse: vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. As portas da perfeição estão abertas. As portas da vida estão abertas. Vamos viver como ele nos ensinou: vim para que tenhais vida e vida em abundância. É viver intensamente as experiências da vida, as alegrias tanto quanto as tristezas, porque tanto as alegrias quanto as tristezas são passageiras, só o amor é eterno. Paulo 13:13, primeira carta aos Coríntios. Só o amor é eterno. Deus é amor, segundo João.
E Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Então tudo isso nós sabemos. Tudo isso está ofertado. Tudo isso está estudado metodicamente por Allan Kardec no Evangelho, em todos os livros básicos. E ainda tem as centenas de livros da Lavra de Chico, de Divaldo e de tantos médiuns que nós temos no mundo, para esclarecer, para esmiuçar, para trazer um ponto de vista diferenciado em relação aos conceitos que Jesus nos trouxe, para entendermos os conceitos que naquela época a ciência não tinha capacidade de falar, por isso ele falava por parábolas. E a gente não entendia a essência profunda. Hoje nós temos capacidade. Nós podemos questionar os espíritos como Kardec o fez. Nós podemos ler e estudar como fazemos nessas doutrinárias, cujo objetivo é trazer a reflexão, é relembrar o que Jesus já nos ensinou, é relembrar o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas buscar efetivamente trabalhar em nós a partir de hoje, não de amanhã. Não daqui um mês, não quando arrumar emprego, não quando eu casar, não quando eu aposentar, não quando meu filho estiver trabalhando e não ter circunstância nenhuma, é agora, independente das circunstâncias, porque nós vivemos com as pessoas certas, nos lugares mais propícios e nas circunstâncias mais positivas para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Assim, meus irmãos, em outra circunstância, Jesus foi confrontado com a lei dos homens. Foi quando ele chegou para se alimentar na casa de um amigo e os discípulos sentaram para se alimentar e os judeus questionaram: mas eles não lavam as mãos? Isso ofende as leis de Moisés. Mais uma vez, lembrando que Jesus havia dito: não vim destruir a lei. Eu respeito que vocês assim o fazem, mas eu vou cumprir a lei divina, porque mais importante do que é o exterior, do que nós fazemos pelo lado de fora, do que nós nos manifestamos, do que as pessoas acham que nós somos, o importante é o que está dentro de nós, porque dentro de nós está o reino de Deus, que precisamos estabelecer, fazer crescer, construir pedra a pedra, etapa a etapa, experiência a experiência, reencarnação a reencarnação, pelos milênios afora, de forma infinita. E não foi por outro motivo que Jesus fez recordar que tudo aquilo que a gente alimenta, tudo que entra pela boca, não contamina o homem. Mas efetivamente tudo aquilo que a gente fala, e tudo que a gente fala provém do coração, então, se o coração não for puro, as palavras, consequentemente as atitudes, e as consequências da nossa fala e das nossas atitudes não serão positivas. E isto macula o homem. O que a gente sente. E aí Jesus vem trazer para nós este outro ponto de vista. Que o importante não são as manifestações exteriores. Que não são condenáveis, são respeitáveis. Desde que cada atitude, cada manifestação exterior, cada ritual, cada processo dogmático de uma religião só tem valia se estiver em consonância com os nossos sentimentos. Então, fazer por fazer, falar por falar, por exemplo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso... A palavra em si mesmo não resolve nada, não modifica nada. E Jesus já nos advertiu.
quando disse: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que cumpre a vontade do meu Pai. O que é cumprir a vontade? É fazer, é efetivar, é vivenciar de dentro para fora. Porque se o coração, o sentimento não estiver com as bases no Evangelho, na moralidade superior, na ética e na cidadania, enquanto seres humanos que vivemos em sociedade, qualquer atitude exterior não vai estar em consonância. E quando o que a gente fala e age é diferente do que a gente sente, isso chama-se hipocrisia. E Jesus condenou veementemente os hipócritas. Então ele não foi compreendido. E por esta e por outras que vamos recordar aqui ainda, foi que nós o levamos para a cruz. A morte mais infamante da sua época, no meio de 2 ladrões. E Pilatos, que lavou as mãos, querendo se isentar, porque ele disse: não encontrei pecado no coração deste homem. Mas, se vocês querem levar, lavo as minhas mãos. Permito que a injustiça seja feita. Isso é omissão, meus irmãos. E Jesus disse: seja o seu falar sim, sim, não, não. Que é sim, que é não. O não é tão importante quanto o sim, cada um na sua posição e na época e na aplicabilidade certa. E qual é? É aquela que está em consonância com o amor e com as leis divinas. E quando falamos em leis divinas, o que nos esclarece o Espiritismo? Elas estão esculpidas, inscritas, gravadas nas nossas consciências. Mas como eu leio a minha consciência? Fé e oração, silêncio, entrega a Jesus. O que queres que eu faça, Senhor? Sem desejo. Quero que esteja sol, chuva, quero que aconteça isso ou aquilo. As variáveis da vida não estão nas nossas mãos. Então, ele não veio destruir, mas cumprir a lei divina num mundo que não entende Deus, que não entende o amor, que não entende o perdão, que não entende a benevolência, a compaixão, a empatia, a beneficência, a misericórdia, vai estar em descompasso com a lei humana. Não vai entender a proposta transcendente de Jesus, que é estabelecer o reino de Deus. Insistamos nesse ponto, que está dentro dos nossos corações, respeitando as leis humanas. Numa outra oportunidade, perguntaram para ele: devemos ou não devemos pagar os impostos? E a gente pode trazer para a nossa atualidade: a gente deve ou não deve pagar os impostos? A gente deve estar em consonância com as leis humanas? Ou nós devemos nos omitir e sermos sonegadores de impostos? Mas o dinheiro não é bem empregado, mas o dinheiro é desvirtuado, mas a corrupção existe, mas a gente sempre coloca alguma coisa, mas o problema é do outro que não utiliza bem os bens coletivos. Porque existe a reencarnação, ele retornará aqui, e para que sua consciência fique em paz, ele precisa reequilibrar a lei divina e devolver à sociedade tudo aquilo que ele surrupiou, roubou, furtou, utilizou impropriamente para satisfazer os seus desejos. Mas ninguém vê, nem a lei vê. A lei humana, a lei divina, ninguém escapa. Então, quando questionado, porque o César, porque o Império Romano sobrecarrega de taxas, de impostos,
Jesus perguntou, tem uma moeda? Tem. O que tem, né, gravado na face da moeda? É a imagem de César. Então Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estamos no mundo, temos que respeitar as leis humanas. Então significa que nós não podemos mudar as leis? Sim. Quais são os caminhos para mudar as leis? Vamos nos esforçar, vamos nos empenhar para, dentro das normas, mudar as leis humanas. Agora, não respeitá-las não é o ideal. Não é entender até que a lei divina está acima das leis humanas. Ela abarca, na verdade, ela está acima. Ela agrega, ela abarca todas as leis humanas. E a lei divina, ela é perfeita. Ninguém foge enquanto nós não pagarmos ceitil por ceitil, não entraremos no reino do céu. O que é pagar ceitil por ceitil? É estar em consonância com a lei humana, mas praticando a lei divina. E assumindo as consequências como Jesus assumiu, porque ele se entregou, demonstrando que o seu reino não era deste mundo, que a morte é uma realidade, mas que ele viveria pela eternidade. Vou para vos preparar o lugar, para onde eu estiver, vós estejais também. E quando eu estiver pronto, retornarei para que ficais comigo. Jesus retorna no momento em que a gente cumpre a lei divina. Para cada ser humano, para cada pessoa, para cada individualidade, Jesus retorna numa época diferente. Porque depende do nosso despertar. Depende de nós entendermos e respeitarmos as leis humanas e, se necessário, fazer os nossos esforços para mudá-la, mas acima disso, praticar a lei divina, que é a lei do amor. Dar a Deus o que é de Deus, repartir e compartilhar o que eu tenho a mais comigo, ou o que é essencial, como aquela velhinha que estava de frente do gasofilácio, todos iam lá e botavam as suas riquezas como oferenda. Ela levou 2 moedas e Jesus chamou os discípulos e disse, em verdade vos digo, que essa senhora, essa viúva que deu 2 moedas, deu muito mais do que todos os tesouros. Como 2 vai ser mais do que 1000? Essa é a questão. Porque a matemática divina ela é diferente da matemática humana. Quando a gente divide, a gente multiplica. Quando a gente subtrai, a gente soma. Mas não nos valores amoedados do mundo. Nos valores e nas riquezas divinas. Que são aquelas que os ladrões não roubam, que a ferrugem não corrói e que a traça não consome. São efetivamente estas as grandes riquezas. Então Jesus não veio destruir o processo da evolução da coletividade. Mas ele convidou alguns que já tinham capacidade e entendimento para irem à frente da multidão. Assim como Zaqueu, que era baixinho, correu à frente da multidão e subiu no sicômoro. E logo que subiu, Jesus disse, desce depressa que eu vou entrar na sua casa. Nós estudamos as obras de André Luiz e sabemos que tem uma nossa casa mental. Será que ela está preparada para receber Jesus? E se Jesus chegar à nossa casa, o que nós vamos conversar com ele? Nós vamos ficar como Marta, tomando conta de fazer a limpeza física? Ou vamos fazer como Maria, lá, os irmãos de Lázaro, lá em Betsaida, e sentar aos pés de Jesus para, embevecido, beber dos seus ensinamentos, do seu amor, das suas vibrações, do seu magnetismo, da sua energia transcendental, para, cheios de amor e de esperança, nós compartilharmos com aqueles que têm mais necessidades do que nós e se sobeja no mundo, em todas as latitudes, em todos os locais onde nós estamos, vamos encontrar alguém que precisa da gente. E teremos a capacidade de enxugar uma lágrima que seja, levantar um caído, consolar que seja um coração. Mas ao trabalhador não falta trabalho.
não falta oportunidade. Desde que nós, repitamos, não coloquemos os nossos desejos à frente dos desejos de Jesus. Os desejos de Jesus são os desejos coletivos. São aqueles que abrangem o bem-estar da sociedade. Porque o amor não é uma ilha isolada, não basta eu estar bem, se aqueles que estão ao meu redor também não estiverem bem. E ao meu redor não é somente a minha família, porque a nossa família é a família universal. É que nos ensinou Francisco de Assis, apregoando a verdade universal. Mas tem mais exemplos. Jesus foi confrontado com a lei de Moisés quando aquela jovem foi pega em adultério. Lembrando que ela adulterou com outro homem. O outro homem não foi julgado, porque a lei de Moisés, como era restrita, como é humana, era limitada, era preconceituosa, discriminatória. A mulher era condenada em praça pública e o homem nem apareceu ali para assumir a sua corresponsabilidade naquele processo, segundo as leis que estão escritas nas nossas consciências. Não apareceu. Para os judeus não precisava. E aí eles chamam Jesus e dizem: Moisés diz que devemos apedrejar. O que o senhor fala? Aqui no interior de Minas a gente fala assim, uma sinuca de bico, né? E agora? E ele então, com a sua sapiência, com todo o seu amor, com paciência, oferece para eles um processo reflexivo. Atire a primeira pedra. Acuse, ofenda, aplique a pena, seja ela qual for, se o seu coração estiver puro, aquele que estiver sem pecado, aquele que nunca errou, talvez não no adultério, mas errou em outras instâncias da vida, na sua negação dos impostos, de não respeitar pai e mãe, de não amar a sua esposa e os seus filhos, de não perdoar, de exercer a sua autoridade com violência. E aí, quantos exemplos nós temos? Basta olhar para a nossa vida, porque não importa a vida dessa mulher, nem a vida de Jesus. Importa a nossa. O que nós podemos aprender com estes ensinamentos? E Jesus se retira e agacha e começa a escrever na areia, para permitir que o ensinamento que ele deu pudesse entrar na mente de cada um, descer para os seus sentimentos, e depois eles tomassem uma decisão. E cada um vai saindo vagarosamente, dos mais velhos aos mais moços. Jesus retorna para o processo de avaliação. Eu ensinei, cada um teve a sua atitude. E aí, minha filha? Cadê aqueles que estavam te acusando? E quantas vezes nós estamos num papel de acusar o nosso semelhante sem saber efetivamente o porquê, o como, a maneira e as forças que levaram àquela circunstância. A gente aponta o dedo, mas não olha para a gente. Nós enxergamos um cisco nos olhos do nosso semelhante e não enxergamos uma trave no nosso. E ela responde: foram embora. E ele diz: então vá. Eu também não acuso. Somente Deus. Não julgo. Também não absolvo. Eu só aconselho. Vá e não tornes a pecar. Jesus respeitou as leis, mas foi além. Porque uma das leis da justiça divina chama-se misericórdia. Nós temos dificuldade em entender justiça e misericórdia. No Livro dos Espíritos, na lei de justiça, amor e caridade, a 10ª lei da 3ª parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, ele diz que justiça é respeitar o direito do outro ser como ele é.
respeitar as diferenças, respeitar o livre-arbítrio do outro de decidir ou não fazer quando, como e se quiser. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Quem de nós vai ousar interferir no livre-arbítrio do outro sem sofrer as consequências dos seus próprios atos? Então, Jesus vem nos ensinar o que é justiça, o que é misericórdia, porque aquela mulher iria sofrer as consequências dos seus atos, porque é da lei, ninguém foge. Mas, lembrando a epístola de Pedro, quando diz o amor cobre a multidão de pecados. Se a gente passa por uma experiência e aprende, então efetivamente nós estamos livres da lei, do jugo, da tribulação, da dor, que são mecanismos para ajustar a nossa consciência à lei divina. Quando a gente, por egoísmo, por orgulho, vaidade, a gente extrapola esta lei, e quando a gente extrapola os nossos limites, nós entramos no terreno do outro. E quando entramos no terreno do outro, nós estamos não aplicando a justiça e o livre-arbítrio dele ser o que ele é. Nós estamos impondo a nossa vontade. Mas como disse Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? Que é a sua vontade, não a minha. E isso, meus irmãos, é fácil de falar, é fácil de compartilhar, mas precisa de perseverança para utilizarmos dentro das nossas vidas. Realmente não é simples, mas é possível. E aí nós temos uma das respostas do Livro dos Espíritos que diz assim: quão pouco entre vós fazem esforços. Muitas vezes, para superar uma dificuldade, uma tentação, um problema, precisa de poucos esforços. São raros, a palavra que usa os Espíritos, raros aqueles que têm boa vontade, que fazem esforços, que fazem oração, que solicitam ajuda, por exemplo, a Jesus, para que ele possa interceder por nós. Não diretamente, como ele não intercedeu diretamente com Paulo, porque Paulo ficou cego, mas ele convocou Ananias, aquele que Paulo ia matar, acabou salvando a vida dele. Deu um passe, tirou as escamas da sua vista para que ele tivesse olhos para ver um mundo diferente depois do encontro com Jesus. E este encontro é fundamental. E quem vai estabelecer o momento de encontrar Jesus e a partir daí ele ser um diferencial da nossa vida, porque encontrar Jesus não é falar dele, não é saber como ele viveu, não é saber contar as suas histórias, é vivê-lo e senti-lo no interior da nossa própria alma. Ninguém precisa saber. E a gente não precisa compartilhar com ninguém. Mas Deus estará conosco, nos aguardando, como Ele está pela eternidade, desde que Ele nos criou, acompanhando o nosso processo de evolução, olhando-nos como crianças que erram, que se equivocam, que são cabeça dura, que não aceitam, que acusam sempre o terceiro, que não gostam daquelas pessoas que vêm testar e vêm nos impulsionar a nossa evolução, o nosso progresso, exercitando as nossas virtudes, nos ofendendo para a gente exercitar o perdão, para a gente exercitar a nossa paciência, para a gente exercitar a nossa compaixão. E o que Jesus teve para com todos nós, em última instância, foi um amor manifestado efetivamente, em sentir as nossas próprias dores e nos oferecer
um olhar diferenciado para a vida. Eis o objetivo. Eis a grande proposta de Jesus. Eis o grande ensinamento do Espiritismo para nós. Defrontar Jesus, identificar a nossa relação com Ele, se é de barganha, se é de interesse pessoal, ou se é da fraternidade universal, nos oferecendo como trabalhadores da sua seara. E olha que, segundo os espíritos superiores, nós somos os trabalhadores da última hora. Por que não aproveitar as oportunidades, meus irmãos? As oportunidades que a vida nos oferece para a gente destruir a lei dos nossos antepassados, que somos nós mesmos, porque estamos na doutrina da reencarnacionista, e acabar de vez com preconceitos que atravancam, que atrasam o nosso processo evolucional, que faz com que se afaste a paz e a felicidade morredoura e sem máculas. Que possamos aproveitar tudo aquilo que a vida nos oferece, porque ela é sábia. E como diz Paulo de Tarso, nós que já estamos nos encaminhando nos minutos finais da nossa reflexão, é preciso matar o homem velho que existe dentro de nós. Esta é a grande guerra que temos que lutar, meus irmãos, dentro de nós. E ela é tão interessante que quando nós vencemos a nós mesmos, não existe ninguém, nenhuma testemunha para aplaudir. Quando nós erramos novamente, que a gente fala de novo, Senhor, não existe ninguém para apontar o dedo para nós. É um trabalho íntimo entre nós e a nossa própria consciência. E o Espiritismo, que veio revelar os ensinamentos de Jesus, que veio recordar tudo que ele nos disse. Ele nos disse: eu sou o pão da vida e a luz do mundo. Ninguém que se entrega a Jesus passa fome, fome do Espírito. E o Espírito se nutre de amor. E ele é a luz que esclarece, que ilumina, que nos oferece os caminhos para a gente decidir qual aquele que nós vamos utilizar. E não existe caminho certo e caminho errado. Existe aqueles que vai trazer mais dores e aquele que vai trazer mais paz. Mas tudo é aprendizado. E Deus permite que nós passemos pelas experiências, que a gente caia, mas caindo que a gente se levante, em se levantando, que sigamos para a meta, que nossa meta seja Jesus, nosso amigo incondicional em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele que é a grande porta. Quem entrar por ele entrará e sairá e encontrará pastagens. Nascerá, morrerá, renascerá, morrerá de novo. Porque isto Kardec deixou esculpido na lápide do seu túmulo. Nascer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Meus queridos irmãos, muito agradecido pela oportunidade. Que Jesus nos resguarde na sua paz e nos ofereça, hoje e por todo sempre, a sua companhia leal, mas que possamos abrir o nosso psiquismo, mas efetivamente os nossos sentimentos, para que Ele nos inunda com a sua luz, para que Ele nos alimente com o pão do amor. E efetivamente nós teremos estabelecido o reino de Deus em nossos corações.
E quando isto acontecer, nós seremos espelho a refletir a grandiosidade e a benesse de Jesus. Muita paz, meus irmãos. Jesus permaneça conosco hoje e por todo sempre.